E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto Brenner, eu sou acadêmico da AD 2023, do curso de Medicina da Fundação, e eu vou apresentar hoje para vocês uma revisão da anatomia funcional do cerebelo. Bom, a minha revisão ela vai estar dividida em 3 pontos principais: a anatomia macroscópica, as estruturas e funções do cerebelo e os aspectos clínicos do cerebelo. A anatomia macroscópica ela vai estar dividida em outros 3 pontos: as generalidades, os aspectos anatômicos e os lobos e fissuras. Primeiro, com relação às generalidades, né, o cerebelo está disposto dorsalmente ao bulbo e à ponte. Né? Então, aqui nessa imagem que eu trouxe, um corte sagital, né, com uma visão lateral do cerebelo, disposto ali atrás do tronco encefálico. Né? E por isso ele vai ser o teto do quarto ventrículo. Né? Ali a gente consegue ver a cavidade do quarto ventrículo. Com relação aos pedúnculos cerebelares, né, que são as partes onde vão acontecer as comunicações entre o cerebelo e as outras partes do encéfalo. Né? O pedúnculo cerebelar inferior ele vai comunicar a medula e o bulbo com o cerebelo. E o pedúnculo cerebelar médio e superior vai comunicar a ponte e o mesencéfalo com o cerebelo. Então, mais algumas generalidades. O cerebelo está disposto sobre a fossa cerebelar do osso occipital. Então, nessa imagem que eu trouxe ali, a gente consegue ver, né, essa disposição do cerebelo em cima desse leito, né, parece, do osso occipital. E ele é separado do lobo occipital, né, do cérebro, pela tenda do cerebelo, que também é chamada de tentório, né, que é aquela prega, uma parte da dura mater, que vai, então, separar, né, essas duas partes. Com relação aos aspectos anatômicos do cerebelo, o vermes é chamado a porção ímpar e mediana do cerebelo. Eu vou mostrar mais tarde, ali numa imagem, vai ficar claro para vocês. O vermes está acompanhado de 2 massas laterais, né, que são chamadas os hemisférios do cerebelo. E a superfície do cerebelo ela tem sulcos predominantemente transversais, que vão delimitar as folhas do cerebelo. Né, e esses sulcos os sulcos mais profundos são chamados de fissuras, que vão delimitar os lobos, né, e os sulcos, fissuras e lóbulos vão aumentar a superfície, né, sem aumentar o volume do cerebelo. Então, permitindo uma acomodação de mais massa em menos espaço. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, eu destaquei ali em vermelho, o vermes, né, que é essa parte mediana, um pouco mais achatada, né, e lateralmente a ele essas massas do cerebelo, né, que são chamadas então dos hemisférios cerebelares. Nessa visão aqui, que é uma visão um pouco mais anteroinferior, a gente consegue ver então ali destacado os pedúnculos cerebelar médio, superior e inferior. Né? E aqui eu também destaco uma parte que eu vou falar um pouquinho mais ali depois, que é a tonsila cerebelar. Ela é um lóbulo, né? E ela tem uma importância clínica bastante relevante quando se trata de herniações. Né? Quando acontece um aumento da pressão intracraniana, né? Se isso vai acometer o cerebelo, então se o cerebelo está sendo acometido, a tonsila ela tende a ser a primeira a herniar. Né? E como ela tem uma projeção mais inferior, ela vai herniar em direção ao bulbo, né, causando alguns sintomas aí de compressão bulbar. No corte transversal do cerebelo, a gente vai ver o que se chama de árvore da vida. Né? Por quê? Porque é essa disposição entre córtex e substância branca que tem essa forma semelhante a uma árvore. Né? Então aqui nesse corte a gente consegue ver o centro medular do cerebelo, né, com as suas projeções em direção ao córtex, e os núcleos centrais do cerebelo, que são 4, divididos em 3. Né? O mais lateral deles é o núcleo denteado, os do meio é o núcleo interpósito, né, que é dividido em emboliforme, mais lateralmente, e globoso, medialmente. E o núcleo fastigial, que é o mais medial deles, ou núcleo do fastígio. Então, com relação aos lobos e fissuras, o cerebelo ele tem 3 lobos. O anterior, o posterior, que também pode ser chamado de médio, em alguns livros, né, e o lobo flóculo nodular. As divisões dos lobos, os lóbulos, existem vários, né? E eu vou ressaltar 3 aqui de mais importância. O flóculo, que é um lóbulo do hemisfério, né? Existem 2, e o nódulo, que é o último lóbulo do vermes. Esses 2, o nódulo e o flóculo, juntos vão formar o lobo flóculo nodular. E a tonsila, então, que é esse lóbulo evidente na face ventral, que eu comentei de importância nas herniações. Então, nessa imagem aqui, na imagem da esquerda, a gente consegue ver essa divisão dos lobos, né? Lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular. E na imagem da direita, a gente tem de cores diferentes os lóbulos
flóculo e nódulo, né? Então ali a gente consegue ver como é que ele se dispõe para formar o lobo flóculo nodular. Nessas duas imagens, que são imagens superiores, né, na imagem da esquerda a gente consegue ver a disposição do lobo flóculo nodular, né, com relação aos hemisférios. Ali ele aparece como se fosse uma sombra porque ele está ali embaixo, né, está tapado. E na imagem da direita a gente consegue ver pela diferenciação das cores ali os lobos do corpo do cerebelo, né, o lobo anterior e o lobo posterior. O lobo anterior, então ocupando ali a parte mais anterior do cerebelo, e o lobo posterior, que ocupa a maior parte, né, do cerebelo. Com relação às fissuras, então, as mais importantes que eu vou ressaltar é a fissura posterolateral, que ela vai separar o lobo flóculo nodular do corpo do cerebelo, e a fissura prima, que vai dividir os lobos do corpo do cerebelo, né, o lobo anterior e posterior. Então, aqui nessa imagem ali em vermelho, a fissura prima, ou também chamada de fissura primária, dividindo o lobo anterior e posterior. Então, aqui também eu ressalto ali a fissura posterolateral, né, na figura da esquerda dividindo uma visão lateral e na figura da direita com uma visão anterior e inferior, ali ressaltado a fissura. Com relação às estruturas e funções do cerebelo, eu vou passar por 5 pontos principais. A citoarquitetura do córtex. Né? O córtex do cerebelo ele é formado por 3 camadas. A camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada granular. A camada molecular é a camada mais externa, né? E ela é formada principalmente por fibras paralelas, que são axônios das células granulosas. Células granulosas são as células da camada mais interna, camada granular. Na camada molecular existem 2 tipos de neurônios, as células estreladas e as células em cesto. A camada de células de Purkinje, essa camada é a camada mais importante, né? E ela é um dos elementos mais importantes do cerebelo. As células de Purkinje, elas têm dendritos que se ramificam na camada molecular, né? E os axônios das células de Purkinje vão sair do córtex e vão se dirigir aos núcleos centrais. Essas são as únicas fibras que saem do córtex do cerebelo. E é importante ressaltar que as células de Purkinje têm ação inibitória. A camada granular, né, ela tem os grânulos do cerebelo, que são as células granulares. Essas células são as únicas células excitatórias do córtex cerebelar, né? Elas usam o glutamato como neurotransmissor. E elas são as menores células do corpo humano até onde a gente sabe. O glutamato é um neurotransmissor, isto é, um sinal químico produzido por um neurônio e liberado após a estimulação nervosa com o intuito de afetar um alvo específico, que pode ser um outro neurônio ou um órgão efetor. Assim, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, enquanto que o ácido gama-aminobutírico, o GABA, que será mencionado adiante, é o mais relevante agente químico inibitório. Os axônios dessas células, eles atravessam a camada das células de Purkinje e vão até a camada molecular, onde elas vão se bifurcar em T e formar as fibras paralelas, que fazem a sinapse com os dendritos das células de Purkinje. Além disso, na camada granular, existem as células de Golgi. Eu vou falar um pouquinho mais tarde da função delas. Com relação às conexões intrínsecas do cerebelo. As fibras que penetram o cerebelo se dirigem, de forma geral, ao córtex, né? O destino final delas é o córtex. Então, as fibras trepadeiras são fibras específicas, né? Elas são os axônios de origem do complexo olivar inferior. E elas fazem sinapse com os dendritos das células de Purkinje. Além disso, elas vão emitir um ramo colateral, né, na entrada para os núcleos centrais. Essas fibras elas desempenham uma potente ação excitatória. Uma fibra trepadeira ela pode fazer sinapse com cerca de 5 células de Purkinje. E essa sinapse ela se chama espícula complexa. Por quê? Porque um impulso gerado por uma fibra trepadeira pode gerar um potencial de ação peculiar numa célula de Purkinje. Por que peculiar? Porque ele pode ser de até 1 segundo. Então ele é um potencial de ação bastante relevante. E essas fibras elas têm importante papel no aprendizado motor. As outras fibras são as fibras musgosas, né? Elas são as terminações dos demais feixes, né, que penetram no cerebelo. Quando elas entram, elas emitem também ramos colaterais, excitatórios, que vão para os núcleos centrais, assim como as fibras trepadeiras. E essas fibras musgosas elas vão terminar com sinapses excitatórias nas células granulares. Elas vão excitar as células granulares, que por sua vez vão excitar as células de Purkinje, e que por sua vez vão inibir os núcleos centrais. E esse sistema todo ele é modulado pelas células de Golgi, células em cesto e células estreladas, que são células inibitórias, né, que usam o GABA, e que vão inibir as células de Purkinje, né, modulando esse sistema.
E esse sistema que eu acabei de falar, ele constitui o circuito cerebelar básico, né? Então, a fibra trepadeira, ela vai chegar, vai emitir um ramo excitatório para o núcleo central, e ela vai subir e vai fazer sinapse com as células de Purkinje, né? As fibras musgosas, né, que são muito mais numerosas, porque são todas as outras fibras, elas também vão entrar e vão fazer uma sinapse excitatória com os núcleos centrais. Elas vão chegar até as células granulares, vão fazer sinapses excitatórias com elas. As células granulares, por sua vez, vão se bifurcar lá na camada mais externa e vão fazer sinapses excitatórias com as células de Purkinje, né? E as células de Purkinje, sendo excitadas, vão desempenhar seu papel inibitório nos núcleos centrais. Então esse é o circuito cerebelar básico, ele é muito importante para a gente entender as funções do cerebelo depois. Então falando um pouquinho dos núcleos centrais e do corpo medular. O corpo medular, novamente no corte transversal, que dá para ver bem ele é formado por substância branca. E a substância branca, por sua vez, tem essa cor pelas fibras mielínicas que nela se encontram. As fibras aferentes, elas penetram pelos pedúnculos cerebelares e elas vão se dirigir ao córtex, né? Elas são, então, amielínicas no córtex. E as fibras das células de Purkinje, elas vão sair do córtex em direção aos núcleos centrais. E elas vão ser mielínicas fora do córtex. Então, existem poucas fibras de associação no corpo medular, né? Só por uma questão de curiosidade. Com relação aos núcleos centrais, então, como eu tinha falado, existem 4 núcleos que são agrupados em 3. O denteado, que é o mais lateral, o emboliforme e o globoso, que formam o interpósito, e o fastigial, que é o mais medial. As aferências dos núcleos são os axônios das células de Purkinje, com ação inibitória, e as fibras, os ramos colaterais das fibras musgosas e trepadeiras, que têm ação excitatória. As eferências, então, são as eferências do cerebelo. De forma geral, todas as fibras que saem do cerebelo vêm dos núcleos. Existem algumas exceções, principalmente relacionado ali ao lobo flóculo-nodular, que algumas fibras vão sair direto, fazendo comunicação com os núcleos vestibulares. Então, com relação aos núcleos centrais, é importante entender o balanço excitatório e inibitório desses núcleos, porque esse é um papel-chave nas funções do cerebelo. Quem excita as células nucleares do cerebelo são as fibras musgosas e trepadeiras, e quem inibe elas são as células de Purkinje. Então, como é que funciona esse balanço entre excitar e inibir? Em repouso, o balanço favorece a excitação, né? Então, o cerebelo, quando ele não está desempenhando uma função específica, ele está num constante nível moderado de excitação. Quando acontece uma execução, principalmente um movimento rápido, vai acontecer o aumento da excitação pelas aferências excitatórias dos núcleos, né? Então vai chegar uma primeira resposta, o primeiro sinal vai chegar pelas fibras que entram, né, e vão emitir esses ramos excitatórios para os núcleos. E depois de um espaço de tempo ali de milissegundos, vai acontecer a inibição dos núcleos pela excitação das células de Purkinje, né? Então, assim, as células de Purkinje vão desempenhar o seu papel inibitório inibindo, né, os sinais do cerebelo, e esse delay, essa inibição vai ser responsável pelo amortecimento de um determinado movimento. Então, isso é basicamente o sistema liga e desliga, né? Como é que funciona? Os sinais corticais para um músculo agonista de um determinado movimento vão sair do córtex, né, e vão em direção àquele músculo, né, através principalmente do trato córtico-espinal. Esses sinais vão ter sinais paralelos que vão ser emitidos ao cerebelo, né? Então, quando eles chegam no cerebelo, eles excitam os núcleos, e os núcleos, quando são excitados por esse sinal que chega, eles vão retornar um sinal excitatório para o córtex e para as vias motoras, né? E essa é a primeira função do cerebelo no movimento, é a função potencializadora, né? Então ele vai potencializar aquele movimento, é como se ele vai dar um crédito para ele. E então depois de um espaço de tempo que acontece isso, vai acontecer aquele circuito cerebelar, e as fibras de Purkinje vão ser excitadas e vão inibir os núcleos, né? Daí esse sinal potencializador vai parar, e isso vai ajudar, né, no término suave do movimento, e enfim, várias outras funcionalidades do cerebelo que a gente vai discutir mais tarde. Como é que funciona a memorização dos padrões pelo cerebelo, né? Como é que ele sabe quando é que ele tem que ligar e desligar, quando é que ele tem que fazer esse sistema? Basicamente, está relacionado a padrões de sustentabilidade de início e término e padrões de temporização, certo? Então, é isso que ele vai precisar principalmente memorizar. Qual que é o mecanismo que a gente tem estabelecido de uma forma básica? Acontece por alterações de sensibilidade das células de Purkinje, na resposta às células granulares, por meio das fibras trepadeiras. Então, a chave aqui é as fibras trepadeiras, né? Elas que vão causar essa alteração de sensibilidade e vão causar uma memorização dos padrões, certo? E essa memorização, essa adaptação, ela é progressiva e ela é sensível ao treinamento. Então, quanto mais uma pessoa
desempenho uma atividade, mais destreza ela tem, mais delicadeza ela tem para realizar aquela atividade. Com relação à divisão longitudinal e funcional do cerebelo. A divisão longitudinal ela vai dividir o corpo do cerebelo, né, ou seja, os lobos anterior e posterior, em 3 zonas. A zona média, que corresponde ao vermes, bem no meio, né, a zona ímpar. E a zona medial, ela tem os seus axônios das células de Purkinje, que vão sair do córtex, indo em direção ao núcleo fastigial e também ao núcleo vestibular lateral. Né? Então aí que eu falei que algumas fibras podem também sair direto, sem passar pelos núcleos. A zona intermédia, ou também chamada de paraverminiana, né, ela tem seus axônios que vão se comunicar com o núcleo interpósito, e a zona lateral, que é a maior parte, né, os axônios vão se comunicar com o núcleo denteado. O lobo flóculo nodular, então ele tem os axônios das suas células, assim como a zona medial, se comunicando com o núcleo fastigial ou vestibular lateral. E a divisão funcional, então é a divisão que a gente vai abordar mais para falar das funcionalidades do cerebelo, são 3. O vestíbulo cerebelo, que corresponde ao lobo flóculo nodular, o espino cerebelo, que corresponde à zona mediana e intermédia, e o cérebro cerebelo, que corresponde à zona lateral. Essa tabela aqui é uma tabela disso que eu falei agora, é bom para memorizar depois, podem tirar um print aí. E então aí conversando sobre as conexões extrínsecas e um pouco sobre a funcionalidade do cerebelo. O cerebelo ele atua nos neurônios motores do seu próprio lado. Né? Por quê? Porque suas vias sofrem duplo cruzamento. Então, primeiro sobre o vestíbulo cerebelo. As conexões aferentes têm origem nos núcleos vestibulares e elas têm o trajeto do fascículo vestíbulo cerebelar, com destino ao lobo flóculo nodular. As conexões eferentes, elas têm origem das células de Purkinje, do córtex e do lobo flóculo nodular, né? E o destino delas são para os núcleos vestibulares medial e lateral. As fibras para o núcleo vestibular lateral, ela vai modular o trato vestíbulo espinhal medial e lateral. E ela tem a função de controlar ali a musculatura axial e extensora dos membros. Né? Então ela vai ter um papel importante no equilíbrio e na postura básica. E as fibras para o núcleo vestibular medial vão modular os movimentos oculares, né, e coordenar ali os movimentos da cabeça e olhos pelo trato longitudinal medial. Isso vai ter importante depois para a gente entender o nistagmo cerebelar, que eu vou falar no final. Então, qual que é a função do vestíbulo cerebelo? Basicamente é a manutenção do equilíbrio e da postura básica, principalmente em movimentos rápidos que exigem adaptação vestibular brusca, certo? Com relação ao espino cerebelo, então. As conexões aferentes dele são pelos tratos espino-cerebelar anterior e posterior. O trato espino-cerebelar anterior ele vai trazer informações que avaliam o grau de atividade do trato córtico-espinal. Então ele vai trazer informações de uma orientação do córtex para os músculos. Né? O trato espino-cerebelar posterior vai trazer informações de sinais sensoriais proprioceptivos e somáticos, né? E grau de contração de músculos, tensão em articulações e tendões e a velocidade do movimento. Então ele vai trazer as informações da periferia, da realidade do que está acontecendo naquele movimento. E o destino dessas fibras, então, é o córtex da zona mediana e intermédia. Com relação às conexões referentes, a zona intermédia vai se comunicar com o núcleo interpósito, que vai emitir fibras para o núcleo rubro e para o tálamo oposto, através de 2 vias. A via interpósito rubro-espinal, que vai influenciar nos neurônios motores do trato rubro-espinal, e a via interpósito tálamo cortical, que vai se comunicar com as áreas motoras corticais do cérebro, né, ali na origem do trato córtico-espinal. A zona medial vai se comunicar com o núcleo fastigial, que vai se comunicar com o bulbo, através do trato fastígio-bulbar, que vai contribuir para uma manutenção do equilíbrio da postura, assim como ali o vestíbulo cerebelo. Tem 2 fibras principais, as fibras fastígio-vestibulares e as fibras fastígio-reticulares. Beleza, qual que é a função do espino-cerebelo? O trato espino-cerebelar anterior vai comunicar a ordem do córtex cerebral. Né? O trato espino-cerebelar posterior vai enviar a situação real do que está acontecendo na periferia. E a zona intermédia vai fazer essa comparação e enviar os sinais corretivos, né? Tanto para o córtex cerebral, através da via interpósito tálamo cortical, quanto as vias motoras, através da via interpósito rubro-espinal, né? Que vai se unir lá mais posteriormente à inervação final, junto com a via córtico-espinal. E, por fim, com relação ao cérebro cerebelo, né? As conexões aferentes deles têm origem nos núcleos pontinos, através do trajeto das fibras pontos cerebelares.
O destino, então, é do córtex das zonas laterais, e a via é a via córtico-ponto-cerebelar. Então, as conexões eferentes vão partir do córtex da zona lateral, vão se comunicar com o núcleo denteado, posteriormente com o tálamo oposto e com o córtex, né, através da via dento-tálamo cortical. E vai ter a participação da ação motora com delicadeza, né, dos movimentos e coordenação da musculatura distal dos membros. Quais que são as funções, então? As ações do cérebro-cerebelo elas não são comunicadas para o córtex motor primário. Ela vai, na verdade, se comunicar com as áreas pré-motoras, somatosensorial primária e de associação. Então, tem 3 pontos principais de funções do cérebro-cerebelo, que é no planejamento dos movimentos sequenciais, na temporização dos movimentos e na função preditiva extramotora. O que é o planejamento dos movimentos sequenciais? Ele é baseado na comunicação com áreas pré-motoras, sensoriais e vias dos núcleos da base. O núcleo denteado ele tem um padrão semelhante ao movimento seguinte, né? Então aí a gente pode entender um pouco mais que ele tem uma função de predizer e de já estar pensando no próximo movimento quando está acontecendo o movimento ainda, né? E isso vai permitir a progressão homogênea de um movimento para o outro. A temporização ela está relacionada à capacidade inconsciente de predizer a distância que o movimento deve bater, né? Então é aquela coisa de saber e de conseguir temporizar quando é que todo o sistema cerebelar tem que iniciar, tem que parar, né? E a ausência disso causa falha na progressão suave dos movimentos. Além disso, então, as funções preditivas extramotoras elas estão relacionadas a respostas de fenômenos auditivos ou visuais, né? Por exemplo, calcular e prever a velocidade com que um objeto se aproxima através da visão ou do som do objeto, né? Então, assim, por exemplo, um exemplo que eu vi num livro era de um experimento que fizeram com um macaco, né, que retiraram essa função, tiraram o cerebelo dele, e ele não conseguia predizer quando uma parede estava se aproximando dele, né? Então ele estava correndo e ele batia na parede, porque ele não conseguia ter essa noção de que a parede estava se aproximando dele, né? Então essa questão de predizer quando um objeto está se aproximando está relacionada também ao cerebelo. Nesse quadro aqui, então, é só para relembrar os aspectos funcionais de forma bem geral, né? O equilíbrio e a postura básica está relacionado principalmente ao vestíbulo cerebelo, né? A gente viu ali que o espino cerebelo, das partes dele tem uma função disso, mas principalmente é o vestíbulo cerebelo. O controle dos movimentos voluntários, então no planejamento é o cérebro cerebelo e na correção é o espino cerebelo. A aprendizagem motora está relacionada com as fibras olivocerebelares, né, as fibras trepadeiras, modulando as células de Purkinje. E existem funções não motoras também do cerebelo, que não são muito bem delimitadas ainda, né? Tem relações cognitivas e parece estar bem associado ao cérebro-cerebelo. Então, agora falando um pouco das anormalidades clínicas, né? Eu vou falar dos sinais que a gente pode encontrar em algumas síndromes cerebelares. A dismetria, primeiro, é a perda de capacidade de predizer e temporizar um movimento, né? Então, é o que se chama de passar do ponto, né? A compensação ela vai acontecer depois, né? E o movimento vai ficar brusco e impreciso, porque a compensação ela vai acabar precisando da consciência para poder predizer, né? Aquela parte inconsciente de predizer que o cerebelo tem, quando acontece alguma lesão e então se caracteriza uma dismetria, não vai ter, né? E a ataxia é o movimento sem coordenação, que é derivado da dismetria, né? Então, a ataxia é um movimento atáxico clássico cerebelar, né? Então, a disdiadoxinesia, ela é a incapacidade de realizar movimentos rápidos, alternados, pela perda de capacidade de predizer o próximo movimento, né? Então, é aquela coisa de não conseguir fazer o movimento com as mãos rápido, porque não tem essa progressão de um movimento para o outro. A disartria também está relacionada com isso, né? A vocalização confusa. Então, por quê? Porque acontece a perda de progressão rápida dos movimentos laríngeos, bucais e respiratórios, né? Então, a disdiadoxinesia e a disartria são deficiências de progressão. Além disso, o tremor intencional, também chamado de tremor de ação, né? É importante ressaltar a diferença do tremor de ação e do tremor de repouso. O tremor de repouso está relacionado com a doença de Parkinson, né? E o tremor de ação está relacionado com uma doença cerebelar, né? Ele vai resultar da falta de coordenação e homogeneidade dos movimentos, né? Então, só vai acontecer quando a pessoa tenta desempenhar e precisa do cerebelo para coordenar o movimento. O nistagmo cerebelar, que eu falei antes, né, é o tremor do globo ocular, na fixação do globo lateralmente, né? Então, quando o globo ocular se move lateralmente, ele vai apresentar esse tremor, então ele vai ficar batendo lateralmente, né? E isso acontece principalmente em lesão de flóculo nodular, né, por causa
ali da parte que eu falei, que ele vai ser responsável por modular, né, a movimentação ocular. E a hipotonia também é a diminuição do tônus da musculatura periférica ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, que resulta da perda da facilitação do movimento pelo cerebelo. Então é a perda daquela recepção inicial que o cerebelo dá, né, excitatória para o movimento. Então a gente consegue ver que o cerebelo ele vai além das funções somente ali de coordenar o movimento. Ele é muito importante também em potencializar o movimento, né, em fazer com que o movimento aconteça de uma forma mais forte. Isso a gente consegue ver como pessoas que têm lesões cerebelares, elas vão ter um movimento não só dismétrico, mas elas vão ter um movimento mais fraco, uma musculatura hipotônica. Certo? É isso aí, então. As minhas referências então, foi o livro do Ângelo Machado, o livro do Snell, de Neuroanatomia Clínica, e o livro do Guyton, de Fisiologia. Muito obrigado por assistirem, espero que eu tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês da anatomia funcional do cerebelo. E até mais.